Oi gente, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo dessa semana? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês do porquê eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental para atuar na clínica. Então esse vídeo vai acabar sendo um pouco mais útil, né, para profissionais de psicologia que querem trocar de abordagem ou para recém-formados que ainda não definiu em que abordagem que quer trabalhar e até mesmo para os estudantes de psicologia, tá? Claro que você que é leigo, seja muito bem-vindo também, acho que esse vídeo vai te ajudar muito a entender se você quer essa abordagem, né, como método de trabalho terapêutico aí nas tuas necessidades de terapia, tá bom? Vamos lá comigo que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, acho que é importante a gente lembrar primeiro que quando a gente fala de abordagem na psicologia, a gente tem aí 3 grandes grupos de abordagem, né? As psicodinâmicas, que é a psicanálise, a psicologia analítica. A gente tem as humanistas, né? Que vai passar ali pela fenomenologia, se eu não me engano, a gestalt terapia também, enfim. E aí a gente vai para as comportamentais, que é a análise experimental, né? A análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental, tá? Aqui no Brasil, é muito comum que as faculdades, elas preparam a gente na psicologia muito mais com a psicanálise, né? Então, eu estudei de 2006 a 2010, né, os 5 anos da faculdade, e praticamente todos os anos eu tive a disciplina de psicanálise. O que me fez sair da faculdade com a definição de que era essa abordagem que eu queria trabalhar. Claro, né, a gente passou ali um maior tempo vivenciando essa abordagem. E aí, ok. Quando eu comecei realmente a focar na clínica, eu também comecei então a atender aí pela psicanálise, que é a abordagem que a maioria dos profissionais que eu conheço, pelo menos, saíram da faculdade atendendo. E aí foi super bacana, foi uma experiência muito legal, eu adoro a psicanálise, eu adoro os conceitos psicanalíticos, porém, dentro do ambiente terapêutico, eu não conseguia me sentir confortável atendendo na psicanálise. Então, eu atendia, né, eu estudava psicanálise, eu fazia supervisão na psicanálise, eu ia atender os meus pacientes, mas não estava rolando, eu sentia que estava faltando alguma coisa ali, que não conseguia entender o que era. Então eu fui aí reler as outras abordagens, né? Comprei um dos principais livros de Jung para retomar ali um pouco dos conceitos da psicologia analítica, comprei um livro da Gestalt, também fui entender. Conversei com uma colega de trabalho na época que atendia pela fenomenologia, fui entender um pouco dos conceitos novamente. E ainda assim não estava indo. Eu achava tudo isso muito interessante, mas quando eu pensava na clínica, eu não conseguia me compreender naquela abordagem. Então, na faculdade, eu não tive terapia cognitivo-comportamental, como a maioria das pessoas não tiveram e não tem. A gente tem análise experimental do comportamento, né, que é a análise do comportamento, e que eu lembrava que eu tinha ali uma certa dificuldade na faculdade com a disciplina, porque a gente estava ali tendo uma formação praticamente toda psicanalítica e a análise do comportamento é o completo oposto da psicanálise, né? Então, eu tinha bastante dificuldade. E aí, numa mentoria que eu estava fazendo sobre carreira, sobre o consultório, a minha mentora falou: Érica, eu tava pensando em desistir da clínica, eu falei, eu não consigo me encontrar, as abordagens não dá, eu queria uma coisa mais estruturada, eu gosto de começo, meio e fim, eu vejo o paciente ali em sofrimento com o diagnóstico deles e eu não consigo atender, né, esse diagnóstico com as abordagens que eu tô estudando, experimentando, não sei. E aí, essa minha mentora pegou e falou: Érica, leia o livro da Judith Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Eu acho que você vai se achar nessa abordagem, inclusive a abordagem que ela também trabalha. E eu comprei o livro da Judith, e tudo isso eu continuava atendendo na psicanálise e fazendo supervisão. Eu comprei o livro da Judith, eu comecei a ler e falei, é isso. Começou a se enquadrar muito, começou a fazer muito sentido para mim. E então eu fui buscar a supervisão na terapia cognitivo-comportamental, comprei um curso de formação, comprei alguns outros livros, comecei a acompanhar pessoas no Instagram,
pesquisar aqui no YouTube e foi se encaixando, notifiquei os meus pacientes que eu estava mudando de abordagem, né? Comecei a levar aí a nova abordagem para o consultório, comecei a observar melhor os resultados do paciente, porque a TCC ela tem como premissa resultados na terapia também, né? Ela não é fria como as pessoas falam, eu vou apresentando mais aqui para vocês no decorrer, né, do canal, mas eu comecei a conseguir mensurar resultado, conversar com o paciente sobre as coisas, é uma terapia muito participativa por parte do psicólogo, de muitas ferramentas, né, de muita forma de trabalho, e aí foi se encaixando tudo para mim. No curso de formação de terapia cognitivo-comportamental, eu vivenciei ali a teoria das terceiras ondas, né? Terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, que também pouco é falado, que é a terapia do esquema, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética. E aí eu fui compreendendo o mundo que é a TCC e mais, eu comecei a mergulhar na psicologia baseada em evidência científica, que é oferecer para o teu paciente o melhor tratamento disponível de acordo com a necessidade dele, né? De acordo com a preferência dele no consultório, mas visando o resultado. E aí, isso fica muito personalizado. Para cada necessidade do paciente, a gente trabalha uma abordagem, né? Aí, enfim, uma abordagem, né? A terceira onda, a quarta onda, a TCC clássica com o paciente. E aí, gente, me encaixou totalmente. Eu passei a amar abordagens, eu me identifico, eu gosto de trabalhar com abordagem. Saber que tem evidência científica para o tratamento do transtorno do meu paciente, porque no consultório eu tenho muitos pacientes com diagnóstico mesmo. Então, entender isso e conseguir entregar para o paciente, né, de acordo com as evidências científicas ali, o melhor tratamento para ele, me faz muito bem. Hoje eu estou me formando em psicopatologia também, enfim, em breve vou começar um curso de psicologia baseada em evidência científica. Então as coisas elas foram se encaixando muito bem. É muito estudo, é muito livro, é muito curso, você precisa compreender muito o paciente, né, que está ali no teu consultório, pesquisar sobre a evidência científica que tem para aquilo. Tem protocolos de tratamento, né? Você consegue. Eu, Érica, me sinto protegida no consultório pela quantidade de estudos que tem, pela quantidade de evidências que tem, e eu consigo entregar isso para o paciente consegue perceber resultado, e aí tem um começo, meio e fim de tratamento, o paciente ele vai aprender a ser terapeuta dele mesmo, enfim. Para mim, a TCC fez total sentido dentro da prática profissional, tá? Então, eu não estou aqui entrando no mérito das outras abordagens, eu admiro todas, eu gosto de todas. Sendo psicologia, gente, eu gosto de tudo. O que me dificultou também me encontrar no consultório, porque eu acho tudo interessante, eu gosto de tudo. Eu adoro falar de psicologia, então foi difícil até por isso, porque tudo eu achava muito interessante. Mas a questão é se perceber na execução. Apesar de eu considerar tudo interessante, qual é a abordagem que eu me sentia confortável também em atender com o meu paciente? Qual é a abordagem que dentro do setting terapêutico ali, eu me sentia bem atendendo? E aí eu me encontrei na TCC, que aí me encontrei, né, nas terceiras ondas aí, na psicologia baseada em evidência, que eu vou estudar um pouco melhor, né, vou estudar bem mais, vou começar a trazer conteúdo aqui para vocês. Hoje o que eu sei é isso, que não é a psicologia baseada em evidência não é uma abordagem, e sim compreender a necessidade do paciente com a melhor evidência disponível, considerando o contexto clínico, enfim, e oferecer sempre para o paciente aquilo que já sabe que dá resultado. Isso é o básico que eu sei, eu vou me aprofundar nesses estudos e vou trazendo mais aqui para vocês. Mas foi basicamente esse o meu trajeto entre sair da faculdade, começar na clínica e me identificar dentro de uma abordagem na clínica. Eu voltei a estudar as abordagens, né, os princípios básicos das abordagens, fui conhecer a TCC que eu não conhecia ainda e aí se encaixou para mim. Então, se você está em dúvidas de que abordagem seguir, eu penso que você precisa levar em consideração
a tua prática científica, isso está no código de ética do psicólogo, né? O psicólogo ele sempre vai se basear em tratar os pacientes de acordo com a ciência, então acho que isso é importante para você levar em consideração. Identificação da abordagem, aquilo que você se sente mais confortável dentro do setting terapêutico, aquilo que faz sentido para você oferecer enquanto um serviço de terapia para o paciente. Eu acho que mais ou menos isso pode te ajudar a direcionar, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida de terapia cognitivo-comportamental, de PBE, que eu não vou poder ajudar muito ainda por começar a estudar agora, deixa aqui nos comentários, me segue lá no Instagram que conforme eu for estudando mais, eu vou colocando mais informações lá para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijo e até a semana que vem.